10h50 da manhã. É a hora que eu tô caminhando, fazendo uma corrida. Provavelmente irei postar esse vídeo mais tarde, né? Uma ventania, estrada bem empoeirada. Tem hora que o vento vem e joga poeira pra cima e vai bem no olho. Uma ventania, nossa. Tô num espaço aqui que só tem barranco. Daí o vento vem e passa por ele, não tem nem como dispersar o vento. Mas saindo daqui já diminui o vento e dá pra me ouvir melhor. E como sempre, conversar um pouco sobre o meu conhecimento, conversar um pouco para ver como vocês estão, como estão os pensamentos de vocês, e falar algumas coisas aqui que talvez vocês possam estar pensando e talvez esteja errado, mas no seu ponto de vista está correto. Ultimamente sempre me questiono muito essa parte humana, o que o ser humano tem propósito na Terra. Cada ser humano tem o seu propósito. Não tem como distinguir o propósito de cada pessoa. Não tem como ler um livro e você saber qual que é o seu propósito. Você tem que ir identificando aos poucos e vai surgir naturalmente. Ah, calma, mas tem pessoas que são muito ruins, fazem mal para outras pessoas, violentam outras pessoas. Então esse é o propósito dela? Tem muitas coisas que é escolhas também. Você não pode pôr propósito com escolhas. Porque muitas pessoas escolhem o caminho que ela quer. Elas têm esse livre-arbítrio. Tem coisas que são propósitos, coisas que pode ser considerado problemas mentais, que as pessoas precisam de ajuda. E coisas que são escolhas. E quando um ser humano escolhe aquilo, é difícil você mudar o pensamento. Então não tem como você forçar uma pessoa a não ser aquilo que ela quer ser. Pessoas mudam porque elas querem mudar. Muitas pessoas dizem: ah, fulano mudou depois que conheceu aquela mulher. Ah, fulano mudou porque ficou rico. Não, fulano sempre foi daquele jeito. Ele só esperou a oportunidade certa para ser o que ele queria ser. O ser humano não muda à toa, entendeu? Ele sempre vai ser aquilo que ele é, com o pensamento sempre o mesmo, que nem eu disse, só esperando a oportunidade certa para ele mostrar o que é de verdade. Mas quem eu estava entendendo na mente humana, é muito curioso a gente saber o que a gente tem um propósito na Terra, né? Porque a gente caminha, trabalha, começando desde o início, a gente acorda cedo, escova o dente, toma um café, toma um banho, vai para o serviço, vai para o seu emprego, chega no emprego, sai para o almoço, para o café, sai às 5 e pouco, outro sai às 7, outro sai às 8. Eu sou barbeiro, chego às 9, almoço na minha barbearia mesmo, no meu serviço, saio às 7h30, às 8, 8h30, tem algumas das vezes que saio às 10. Essa é a minha rotina. E o engraçado é que a nossa vida é rotina. Que nem eu disse, você sai, acorda cedo, escova seu dente, faz a mesma rotina como sempre. Sai para o almoço e volta às 5 e pouco em casa, ou até mais tarde, ou se vai para a faculdade. Você acaba
vivendo mais para fora de casa do que dentro de casa. Então o ser humano ele tem que tirar um tempinho para procurar seu propósito nesse meio, porque se Deus coloca você em certos lugares, porque algum propósito ali você tem. Talvez seja para conversar com alguém no seu serviço, para dar um conselho, talvez seja no caminho de casa para o serviço, alguém necessite de ajuda, você para e possa ajudar. Então Deus coloca pequenos propósitos na sua vida para você fazer. E o propósito do ser humano é sempre enxergar isso, buscar o conhecimento, buscar entender um pouco das escrituras, um pouco buscar mais sabedoria, e muitas das vezes os maiores propósitos vêm em pequenas coisas que você faça, e já é um propósito enorme para quem você ajudou. Então venho pensando muito isso, venho olhando muito para este lado, porque a gente quer ser um propósito grande, quer buscar ser grande demais, um propósito enorme para ajudar alguém, mas o propósito começa bem pequeno. Talvez o propósito seu seja ajudar muitas pessoas, talvez o propósito seu seja ajudar uma pessoa por dia, ou talvez apareça alguma pessoa daqui a um mês, você ajude. Cada pessoa tem o seu propósito na Terra. E o mundo é tão grande, se for pensar bem, né? A gente não tem como fazer muito, só tem que entender o propósito de cada um. Cada um tem um propósito, porque na Terra à toa não viemos, né? Viemos praticamente para passar o mandamento, seguir a Jesus, mas muitos estão se desviando desse caminho, infelizmente. Com o avanço dessas tecnologias, as pessoas tendo acesso a muitas coisas ruins, as pessoas estão seguindo esse maior propósito, né? Que é seguir o ensinamento de Deus. Mas nessa transmissão de informação toda, também há muita coisa boa. Puxando um pouco mais para esse lado da tecnologia, muitas pessoas fogem do seu propósito porque gostam, pesquisam, curtem coisas ruins que não agregam no seu pensamento, que não agregam na sua fé, não agregam em nada. Então tudo vem de você. Tem como eu disse, o ser humano tem o livre-arbítrio, mas o livre-arbítrio dependendo da sua escolha também vai ter as consequências. Então você escolha seguir o seu propósito, entender mais sobre as escrituras, pesquisar coisas boas, não ficar perdendo tempo com coisas fúteis. Como eu sempre digo, em alguns vídeos eu disse também, você tem 2 horas, 3 horas talvez da sua vida para você pesquisar coisas boas, coisas que alimentam seus pensamentos, mas você quer sempre pesquisar coisas inúteis. Não tem problema você ficar no TikTok, procurar uma coisa que dê risada, mas que não tome tempo, aquele tempo essencial que era para você aprender algo, que era para você absorver um conhecimento que vai ser futuro. E tire um tempo para você entender, não digo as escrituras, entender o que estamos fazendo na Terra, entender o seu propósito. Não sou perfeito, talvez vocês vejam meu vídeo aí, ver os vídeos que eu já fiz. Você pensa, ele acha que é tudo perfeito. Não sou perfeito, ninguém é perfeito. Todo ser humano tem pecado. E nas escrituras diz que todos vão pagar pelos seus pecados, né? Mas aqueles que se arrependem de coração vão ser salvos. E creio eu firmemente que se
Se a pessoa não procurar entender as escrituras, não procurar entender a real importância de se arrepender dos seus pecados, ela não vai ser salva. Não é que porque eu vou ser salvo mesmo, então eu vou roubar, eu vou matar, não é isso. É você fazer o máximo possível do certo, mas infelizmente até fazendo certo algumas das vezes a gente está pecando. Então, procurar fazer o mais certo possível para que a pessoa na hora do julgamento não se deixe cair na ruína, no fogo, né? Então faça as melhores escolhas, procure entender o seu propósito, haja com sabedoria, porque se você não agir com sabedoria, tudo fica mais difícil, tudo fica muito mais difícil, não tem como nem basear. Mas faça melhores escolhas, procure entender as escrituras, procure entender você, entender o que você gosta, o que você entenda o que é certo para você fazer. Não viva na terra como se só fosse carne e osso. Viva com pensamento, inteligência e sempre procure entender as escrituras. Tô passando por aqui agora, embaixo do mato, para vocês verem. É uma coisa que eu gosto de fazer, caminhar, correr e passar por lugares que eu já convivi, que eu já vivi. Isso faz bem para mim. O importante também é você procurar o que faz bem para você, que te conecta te conecta com algo, te conecta com Deus. Porque se você não consegue identificar, não consegue encontrar essa identidade, fica difícil você encontrar uma distração quanto você precisa daquela distração. Porque muitas vezes a mente humana entra em confusão e você precisa encontrar algo que te traga de volta para si. E querendo ou não, a natureza faz muito isso comigo. É uma sombra maravilhosa, para vocês verem que bacana. E olhando aqui agora, relembrando um pouco esse pasto aqui logo ao fundo, ó, essa serra toda aqui. Eu já trabalhei por aqui também, já roçando pasto, limpando rasgões. E isso já faz praticamente, hoje eu tô com 22, eu fazia isso com 14 anos. Com 14 anos já pegava a enxadinha, já subia a serra para arrancar umas guanchumba, umas surucabas, que são matos que são considerados pragas no pasto, para ganhar meu próprio dinheiro, para poder comprar aquilo que eu queria ter. Então para mim isso foi um ensinamento desde mais novo. E hoje as pessoas não falam que trabalhar tem que formar primeiro, tem que estudar, não, você pode mesclar muito bem. Você pode trabalhar, você consegue estudar, você consegue fazer tudo junto. É só você ter uma organização. E eu praticamente estudei, fiz alguns cursos, formei barbearia, fiz muitas coisas, porque comecei desde novo a entender o que é o valor do dinheiro, qual a importância do trabalho também. Então eu encontrei também um certo conhecimento na parte da gestão, que é do dinheiro, e fui entendendo também como é o agir, fazer da coisa. Porque se você demora demais para entender, você entender depois de muito tempo, aos 25, 30 anos, você já perdeu muito tempo. Nesses 25, 30 anos era para você estar praticamente com a sua vida um pouco estabilizada já. Mas isso tudo encaixa em propósito, você entender o propósito de cada pessoa. Então, passando por aqui, eu relembro muito de quando comecei. Então isso faz bem para mim.
E recapitulando um pouco, então, conheça você, faça o que te faz bem, entenda o seu propósito, procure sempre entender um pouquinho cada dia, porque isso é sempre importante para o ser humano. Vou terminar minha jornada aqui, porque tá marcando aqui no meu relógio 4,5 km. Falta mais 5 aí para frente. Acelerar o passo aqui um pouco para mim chegar em casa também, preparar o meu rango que já depois que eu terminar essa corrida, essa caminhada aqui já vai desgastar um pouco minhas energias, certinho? Então fique com Deus, sempre procure fazer o melhor para você, melhores escolhas, não ligue o que as pessoas dizem, sempre procure o melhor para você, correto? Foque em você, melhore por você, e você fazendo isso, melhorando por si, você vai conseguir ajudar e melhorar outras pessoas, certinho? Então um abraço e fiquem todos com Deus.